Deuteronômio capítulo 1, de versículos de 1 a 8. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho do monte de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e em Edrei, derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos, na Arabá, nas montanhas de Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Momento histórico que nós estamos vivenciando é praticamente os 40 anos que se passaram depois que Deus libertou o povo que estava clamando por socorro, que estava sofrendo muito pelas dificuldades que estavam enfrentando no Egito. As autoridades do Egito estavam oprimindo, fazendo com que o povo sofresse na questão social, política e, acima de tudo, espiritualmente. Eles não tinham condições de adorar a Deus como eles teriam que adorá-lo, porque o Egito era um povo formado de pessoas que adoravam tudo que você pode imaginar. 40 anos se passaram e nós tivemos um contato com o livro de... Qual foi o livro que nós acabamos de ler? O livro de Números. E como é que o livro de Números se chama no hebraico? No deserto. Agora nós estamos no momento em que Deus está preparando o seu povo para entrar na terra prometida. Então cada um de nós está sendo preparado para ir para o céu, porque a nossa terra não é aqui na terra. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos de Cades Barneia. O que é Cades Barneia? Era um oásis no meio do deserto. Então era um lugar que vocês encontravam água. Nós estamos vivendo no nosso país dificuldades relacionadas com a água, né? Tanto água para abastecimento como também para a produção de energia. Algum tempo atrás, quando se falava que 1 bilhão de pessoas na face da Terra não tem água potável, 1 bilhão de pessoas não tem água potável, e que 2025, cada 3 pessoas no planeta, 2 vão sofrer escassez de água, cada 3, 2, né? E que a água vai se tornar o bem mais precioso do século 21. Qual é o bem que mais produz recursos atualmente? Bem natural, recurso natural. Qual que é? Petróleo, né? Há um tempo atrás era o quê? Era o ouro, né? Nós passamos pelo ouro, o Brasil passou pela cana-de-açúcar, pela borracha, e agora o petróleo, considerado o bem natural mais valioso. Vocês já imaginaram que a água vai valer mais do que petróleo? Então o oásis é o que nós precisamos, cada um de nós precisa de um oásis para enfrentar o deserto da vida. Então nós vamos agradecer a Deus porque nós estamos entrando em contato com informações, com a orientação que Deus está dando para você ter na sua vida um oásis nas lutas,
nas dificuldades pessoais, no seu casamento, na educação dos seus filhos, nos recursos financeiros, né, que nós temos que enfrentar todos os dias. Então nós vamos agradecer a Deus porque Moisés está sendo um instrumento de Deus para escrever um livro que vai nos falar muito sobre o quê? Sobre o oásis de Deus. Ou seja, Deus prepara água, Deus refresca a nossa vida. O livro de Osés diz que é como se fosse um orvalho na nossa vida, e nossa vida é feita de momentos em que o sol fica muito forte, né? E alguns desertos. Então, você gostaria de orar nesse sentido? Senhor, eu quero usufruir esse oásis, né? Quero viver esse oásis para enfrentar, para caminhar até o dia que nós vamos nos encontrar com Jesus. Tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, pela riqueza de orientações, pelo poder, que é o poder de Deus para a salvação, para a solução perfeita para o ser humano. E essa palavra é totalmente centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Evangelho é Jesus, e o Evangelho é esse poder, e te agradecemos também por essa oportunidade de estarmos entrando em contato com aquilo que Tu mandaste dizer ao povo, através de Moisés, que eram informações do que Tu queres fazer na nossa vida, dar uma vida com mais qualidade, uma vida com mais tranquilidade, num mundo tão complexo como nós vivemos. Oramos porque sabemos que isso é feito através do Espírito Santo e no nome de Jesus. Então está bem gravado. O que significava o livro de Números? A caminhada pelo deserto. 40 anos, falta de água não, desespero do povo com a água, né? Alimento que eles ficavam questionando, como é que Deus ia providenciar. Grandes crises de autoridade, nós encontramos no livro de Números, né? Em que o povo se revoltava contra Moisés, contra Arão, contra os sacerdotes, contra Deus, porque quando nós estamos indo contra as pessoas, na verdade estamos indo contra Deus. E esse livro de crises, agora eles estavam praticamente de frente da terra prometida. Então foi com bastante necessidade que Moisés fez questão de dizer, olha, vocês têm que lembrar as palavras que eu vou dizer para vocês. Então, no original, este livro não se chama Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição da lei. Mas no original, o nome dele é Devarim. E Devarim significa, estas são as palavras. Então, no Antigo Testamento, muitas vezes acontecia isso. O nome do livro eram as primeiras palavras do livro. Então, estas são as palavras. E nós sabemos da importância da palavra, né? Como que foi importante esse livro para nos falar da misericórdia, da bondade, do cuidado que Deus tem com as pessoas. E como que Deus quer fazer com que, num mundo de desertos, nós possamos viver oásis. Período de transição. Então, 40 anos no deserto, agora passando para entrar na Terra Prometida. O que seria importante considerarmos num período de transição? Eles precisavam lembrar que tinham saído do Egito, Deus tinha feito uma intervenção extraordinária, tinha feito com que eles se libertassem do poder de Faraó, Deus havia feito com que eles atravessassem o Mar Vermelho a seco, né? Quantos milagres Deus tinha feito? 2 anos eles chegaram até um lugar chamado Monte Horebe. Ao chegarem ao Monte Horebe, eles ficaram lá sossegados, esqueceram que precisavam ir para a Terra Prometida. Tanto é que o texto diz assim, vocês ficaram bastante tempo nessa montanha, está na hora de sair, não é? E ali, naquela montanha, eles já tiveram uma orientação de Deus que em 11 dias eles chegariam a Cades Barneia. O que era Cades Barneia? Era um oásis no qual eles podiam fazer uma pesquisa, uma investigação da Terra Prometida. Aí o que aconteceu? Moisés mandou os espias, né, os representantes das tribos, e apenas 2 tiveram o quê? Confiança,
Apenas 2 confiaram que Deus tinha poder de fazer com que eles entrassem na terra prometida. O povo, ao invés de seguir a orientação daqueles 2 que estavam dizendo que Deus tinha poder para fazer com que eles conquistassem a terra, que eles tinham saído do Egito para ter uma terra, um lugar próprio para habitarem, o que aconteceu? O povo preferiu seguir aqueles que falaram que não dava para entrar. As pessoas que lá habitavam eram muito grandes, eram muito fortes, eles não teriam condições de lutar contra elas. O livro de Provérbios diz assim, que aquele que teme o homem cria para si uma armadilha. Aquele que teme o ser humano cria para si uma armadilha. Mas aquele que confia no Senhor está, o quê? Seguro. Então eles, ao invés de confiarem que Deus tinha poder, eles pensaram, bom, mas nós somos muito fracos, não sabemos nada de guerra, não estamos preparados para a guerra, mas Deus tinha dito, é para vocês irem. Eles desobedeceram. Qual foi a consequência? 40 anos no deserto. Foi importante? Foi importantíssimo, porque ali eles aprenderam, eles estavam se preparando para poder confiar no Senhor. Então, muitas vezes, como o ditado popular, não vem pelo amor, ele vem pela dor. Então, eles não conseguiram aceitar que Deus era bondoso, misericordioso, que eles faziam ali em Cades Barnea, eles foram lá pesquisar, e a terra era realmente muito boa. Para vocês terem uma ideia, um cacho de uvas precisava de 2 pessoas para carregá-lo, né? Que terra maravilhosa era essa? Que é a terra prometida, que é a terra que eles iam habitar. Então, o que aconteceu? Havia necessidade de que nós estivéssemos lembrando que para você participar das bênçãos de Deus, para você conseguir entrar na terra prometida, você tem que nascer de novo. Então a primeira observação importante nesse período, nessa transição do deserto para o oásis, dos 40 anos do deserto, agora entrando numa terra prometida, eles tinham que lembrar, eles eram obrigados a lembrar que eles haviam desobedecido e que, portanto, de todos aqueles que saíram da terra, lá do Egito, todos os que saíram do Monte Horebe, olha, do Monte Horebe para chegar em Cades Barnea, 11 dias, não é o que o texto fala? Então, mais um pouquinho estariam na terra prometida. Então, um percurso que estava em 2 anos e 11 dias, demorou 40 anos. Então, qual a primeira observação? É preciso nascer de novo. É preciso que você creia que Deus é maravilhoso para dar um momento na sua vida, uma data na sua vida em que você começa tudo de novo. Então, nova geração. Dos milhões de pessoas, alguns chegam a falar até 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Quantos chegaram na terra prometida? Dos que tinham saído? Apenas 2. Os demais que entraram foram aqueles que nasceram durante esse período de 40 anos. Vamos agradecer porque nós nascemos de novo. Então eles estavam aprendendo que agora era uma nova geração. Então quando a pessoa que crê em Jesus, ele recebe Jesus na sua vida, Jesus passa a controlar o seu coração é transplantado, a Bíblia diz, então você começa uma nova vida. Então, primeira observação importante, nós somos nova geração de Deus. Deus já havia dito isso a eles, que se eles obedecessem, eles iam ser uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as maravilhas para o mundo inteiro. Deus já havia prometido isso para eles, mas como eles não quiseram crer, preferiram acreditar nos que tinham falado que era muito difícil entrar na terra prometida, eles não tiveram a oportunidade de usufruir o nascer de novo, né, para poder entrar na terra prometida. E todos nós sabemos que esse nascimento, essa nova certidão de nascimento que nós recebemos no dia em que você recebe Jesus no teu coração, essa certidão é algo espiritual, não é material. A palavra diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não foi um nascimento feito através da vontade humana, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então,
todos que recebem Jesus no seu coração passam a ser filhos de Deus, né? E nós temos na carta que Paulo escreve a Tito, né? Ele diz assim, que quando surgiu a misericórdia, a benignidade do Senhor, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele fez com que nós fôssemos regenerados. O que é regenerar? Nascer de novo. E fôssemos renovados pelo lavar da água, que é a palavra de Deus, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso na vida do ser humano. Por isso que nós temos pedido às pessoas, peça para Jesus abrir o seu coração, porque nem abrir o coração nós somos capazes. Interessante que a Bíblia fala isso quando Lídia se converteu, diz que Deus abriu o coração de Lídia para que Jesus entrasse no coração dela. Então, nosso Deus faz tudo, né? Agora, se a pessoa não quiser, aí já não estamos nós, né? Uma pessoa que não quiser, ela não é obrigada a deixar que Jesus abra o seu coração. E o Espírito Santo foi derramado abundantemente em nossas vidas. Então, qual é a primeira observação importante? Só ia entrar na terra prometida os que tinham nascido de novo. E Josué e Caleb estavam entre eles, apesar de eles terem saído lá do Egito. E aí a gente percebe que nascer de novo é uma questão de fé, não é uma questão da razão, não é uma questão da força humana, não é uma questão emocional. Às vezes as pessoas acham que a emoção é que faz com que as pessoas se convertam. Ninguém se converte pela emoção, se converte pelo poder da palavra de Deus. Porque as emoções, elas são frágeis, elas são oscilantes, variam muito. E agora? Agora eles tinham uma terra prometida. Agora eles iam entrar no oásis, né? Mas nós que cremos em Jesus, nós sabemos que a nossa terra não é aqui, não é aqui, né? Nós vivemos em função de uma esperança, de uma certeza que o Espírito Santo promove dentro do nosso coração e que faz com que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, mas a nossa cidade está nos céus. Eles iriam entrar na terra prometida, mas a terra prometida era apenas uma sombra do que iria ser o céu. Foi bom? É bom. É bom nós estarmos em Dracena e Deus dar a cada um de nós condições de viver uma vida digna? Sim, é ótimo, é excelente. Mas nós sabemos que não é aqui que a gente vai ficar, né? Então é bom nós orarmos pelas nossas autoridades, né, para que nós tenhamos uma vida tranquila, mansa, cheia de fé e com dignidade? Sim, é excelente. É bom orar pela nossa cidade, para que a nossa cidade faça com que a gente possa ter tranquilidade e paz, como diz lá em Jeremias, né? É excelente também, mas a gente sabe que a nossa cidade não está aqui. E o ai daquele que pensa que vai ficar com aquilo que ele possui aqui na terra, que ele vai usar os bens daqui indefinidamente. É uma ilusão, né? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas. Então, nós estamos participando hoje de uma esperança, de uma certeza, do quê? Da cidade celestial. Existe uma outra expressão que também evidencia que, quando ele fala aqui, o corpo deste tabernáculo, né? O corpo, esse corpo na qual habita o Espírito Santo, ele está envelhecendo, mas ele vai ser substituído por dentro de uma casa, um prédio feito por Deus. Então, esse corpo que nós temos, que é considerado a nossa casa terrestre, vai ser substituída por nós vamos fazer parte de um edifício, que é o edifício celestial. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, que é o nosso corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas feita por Deus. Então é interessante essa expressão, quando fala que nós vamos fazer parte de um edifício, né? Então, aí você percebe como o nosso Deus, ele valoriza muito a unidade, né?
A unidade de nós, não vai haver mais essa individualidade. A unidade vai estar acima da individualidade. Aqui nós ainda somos muitas vezes individualistas, né? Queremos fazer as coisas do nosso jeito, não respeitamos muitas vezes o nosso próximo, mas no céu a gente vai fazer parte de um edifício. Então vai ser, a individualidade vai ser respeitada de tal forma que a gente vai estar tão unido que nós juntos somos o quê? Um edifício. Já existe um protótipo disso que é a igreja, mas a igreja ainda tem as suas dificuldades, ainda não existe essa unidade perfeita entre nós, mas no céu vai ser perfeita. Então o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso, porque sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício que não é feita por mãos humanas, mas feita pelo Deus. Então glória a Deus por isso. E em Apocalipse nós sabemos que ali nós vamos encontrar o rio da água da vida, como nós comentamos hoje, o oásis perfeito. Nós nunca imaginaríamos que estaríamos enfrentando a situação que São Paulo está enfrentando hoje, com respeito à água, e o mundo então, nem se fala, mas lá no céu não haverá mais essas dificuldades, porque a nossa possessão não é mais terrestre, ela é o quê? Celestial. Diz assim: tome posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados. Tome posse do quê? Da cidade celestial. É isso que ele está dizendo às pessoas hoje. Não é que você não vai valorizar a sua vida humana, terrestre, mas você vai colocar em primeiro lugar a sua vida espiritual. Não é que você não vai valorizar a sua individualidade, mas você vai priorizar o quê? A unidade. A igreja. Você já pensou se a igreja fosse mais unida? A gente ouve dizer, né, que a união faz a força, não é isso? Se a igreja fosse unida mesmo, como nós estaríamos alcançando grandes vitórias contra o inimigo, né? Porque as portas do inferno não prevalecem. Ou seja, Deus estaria fazendo com que a igreja estivesse arrancando as pessoas que estão nesse mundo tão terrível, do sofrimento, do desespero espiritual. Às vezes está tudo muito bem, mas espiritualmente a pessoa sente que está vazia. Então, se a igreja priorizasse esse edifício, então vamos orar, Deus, Senhor, faz com que eu valorize, que eu faça parte do edifício que é a igreja, que é o corpo de Cristo, o edifício, né? E é um livro cheio de experiências. Vocês vão ver que, como nós vimos, qual é o título do livro? Estas são as palavras. É só você olhar na sua Bíblia, aí você vai ver. Estas são as palavras. Esse é o título do livro. E é muito interessante perceber isso, né? Porque estas são as palavras. Que palavras são estas? Ditas por Moisés. E Moisés estava sendo o quê? O veículo, o canal da voz de Deus. Então nós vamos ter uma oportunidade excelente de entrar em contato com muitas informações a respeito, acima de tudo, da bondade, da misericórdia do nosso Deus, do lado dele, do nosso lado, graça, 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 receber, né? E através dessa graça poder obedecer melhor. Então é um livro cheio de experiências a respeito do quanto que Deus nos ama. Então, se Deus quiser, nós vamos passar por esse livro, né? E você vai ver quantas vezes que nós vamos perceber que o amor de Cristo nos constrange, né? O amor de Cristo faz com que a gente fique cercado de todo bem. A palavra constranger que significa ser cerceado, cercado, né? Então agora nós podemos investir nisso. Também uma experiência de você poder se libertar do passado, né? Porque o passado é terrível na vida do ser humano. Eles tinham 40 anos de deserto. Vamos esquecer esses 40 anos agora, vamos para frente. Ele diz assim: saiam, né? Levantem acampamento, avancem para o que está diante de vocês. Então, saia dos seus pensamentos, das suas mágoas, dos seus ressentimentos, das suas invejas, das suas vaidades, né? Das suas ambições. Vão para frente, porque agora nós vamos estar caminhando para uma possessão que não é terrestre, que é celestial. Então, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E é interessante que a Bíblia insiste muito numa tecla, perfeição, né? Seres humanos, como eu e você, cheios de dificuldades,
mas Deus fala assim, olha, para que vocês sejam perfeitos. Então a perfeição nossa aqui na terra não é ser pessoas perfeitas no sentido de não fazer mais nada que possa comprometer a nossa vida, mas é perfeição no sentido dessa busca constante para depender do amor de Deus, essa busca constante para viver a unidade que Deus quer que nós vivamos, porque agora estavam entrando numa terra em que eles precisavam estar unidos para poderem sobreviver, para poderem compartilhar aquilo que Deus estava dando a eles, uma terra cheia de oliveiras, cheia de videiras, uma terra que dava trigo com abundância, uma terra que dependia da chuva, não dependia do rio. Eles estavam acostumados a depender do rio, né? Se dependesse do rio, eles estavam assim, mais ou menos seguros que o rio, né, sempre ia manter, fazer as suas cheias. O rio Nilo é um rio bastante, ele tem uma peculiaridade, ele sempre se comporta da mesma forma, tem um comportamento bom, né, vamos dizer assim. Então eles estavam acostumados a depender do rio Nilo. Agora não podia depender mais do Nilo. Eles iam depender de quem? Quando você pensa em chuva, você depende de quem? De Deus, né? Não é isso? Quando a gente vê que fica muito tempo sem chover, o povo de Deus ora, o povo de Deus suplica, e muitas vezes nós temos visto o Senhor responder às nossas orações. Então essa é a perfeição de você viver uma vida, uma nova geração, a possessão celestial e usufruir essa aliança que nós temos com Deus, que é o assunto principal desse livro. Então que Deus nos abençoe e que a gente possa viver e aprender e viver tudo aquilo que nós aprendemos. E iremos aprender no livro de Deuteronômio. O que significa o livro? Estas são as palavras. Palavras de quem? Palavras de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é o poder que sustenta a vida do ser humano. Então que Deus nos abençoe e que nós façamos aquilo que a Bíblia diz. Todos quantos são perfeitos possam sentir a mesma coisa. Novamente a questão da unidade do povo fazendo parte de uma nação. Vamos agradecer pelas bênçãos, pelo cuidado, pelas promessas, que vamos conhecer melhor a respeito do quanto que Deus nos ama. E Jeremias diz assim: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com vocês. Não conforme a aliança que fiz antigamente, mas uma aliança em que vocês vão sentir a presença minha dentro dos seus corações. Jesus, né? Então, Jeremias já estava falando que essa é a aliança que Deus vai fazer conosco. Uma aliança que Ele vai fazer com que eu e você possamos sentir todos os dias aquilo que nós acabamos de cantar. Em Jesus, amigo temos, e eu amigo perfeito. Não vos chamo mais servos, mas tenho vos chamado de amigos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, glorificado seja o Teu nome, porque Tu nos fizeste nascer de novo. Tu nos deste uma propriedade celestial que nós sabemos que é uma herança. Nenhum ser humano consegue conquistá-la por valores, por esforços pessoais. E te agradecemos por essa nova aliança, que é a presença do Teu Filho dentro da nossa vida, para que através dele nós possamos caminhar uma vida usufruindo o oásis que é o Teu Evangelho. No meio das pressões, no meio das dificuldades, mesmo aqueles Teus servos que têm passado por situações difíceis, nós sabemos que há o reconhecimento de cada um de nós que só em Ti nós encontramos o refrigério para caminhar desta vida que apresenta desertos. Abençoa cada um de nós dentro desse livro, cheio de palavras que vêm de Ti. Palavras que nos confortam, palavras que nos sustentam, palavras que transformam as nossas vidas. Oramos e Te agradecemos porque, através do Teu Filho, Tu derramaste abundantemente sobre as nossas vidas o Espírito Santo, para que possamos agora, nascidos de novo, orar sempre no nome de Jesus. Amém.